Opa, arrumando a câmera. Bom dia, gente, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma sessão de diálogo e debate com vocês, falando um pouquinho do nosso tema de sempre, né? Conjuntura política em tempos de Covid-19. Eu quero agradecer as pessoas que têm participado desse diálogo todos os dias. A gente tem crescido muito. Eu tenho recebido feedbacks muito legais de todos vocês, e tem sido uma oportunidade muito boa, não só de conversar um pouquinho sobre essas questões do mundo político que tem afligido alguns de nós, né, todos nós, em determinado sentido, como também lançar um pouco de luz e fugir um pouco dessa ideia de, de fla-flu, né, de embate, de que analisar e pensar política tem que ser feito com o fígado. Não, isso tem que ser feito com o cérebro, né? Tem que ser feito com o cérebro, tem que fugir das paixões, tem que tentar entender o processo, os processos que aí se derivam e como isso tem impacto direto na nossa vida, né? E aí hoje, nesse nosso diálogo, a gente tem como um primeiro elemento pensar o que tem mudado, né? Quais foram os componentes que fizeram com que a gente chegasse na seguinte situação e como a postura do presidente tem impactado a relação com os governadores, né? A relação dos governadores com os seus próprios... Fala, Fabão, beleza, cara? A relação dos governadores com os seus próprios eleitores, quais os impactos que estão derivando-se disso aí, e a construção dessa celeuma que foi construída a partir da fala o crescimento dessa celeuma, melhor dizendo, que é derivado da fala do presidente, da ideia de um isolamento vertical. Ninguém sabe direito o que é isso, então a gente foi atrás para buscar algumas incidências em termos de políticas públicas de outras pessoas e outros casos que têm lidado com o Covid-19, né? Então a nossa ideia é que a gente possa, a partir dessas incidências, conseguir traçar um panorama e entender direitinho quais são os desafios que se colocam para a gente no dia de hoje. Então, o nosso papo vai estar muito focado nos desdobramentos do embate entre o presidente e os governadores no dia de ontem, trazer alguns elementos do panorama internacional em paralelo, que também são importantes, e que criaram alguns tipos de novos desafios para a gente, né? De outro lado, a gente vai falar um pouquinho também da questão dos isolamentos, dos modelos de isolamento, impactos disso, impacto das políticas públicas sobre os processos, né? E, ao final, eu acredito que a gente consegue falar um pouquinho também sobre... Oi, Gabi, tudo bem? Sobre alguns dos próximos passos que a gente vislumbra em termos de panorama político brasileiro, né? O que a gente tem visto e como tem se desenhado as posições do presidente Bolsonaro e tentar responder a pergunta de $1 milhão, né? O que o presidente quer polemizando, o que o presidente quer confrontando. E aí eu trago para vocês, graças à ajuda da Flávia, que nos segue aqui, que é uma amiga muito querida também, o editorial do Estadão de hoje, que eu creio que vale a pena dar uma lidinha, tá bom? Então vamos lá, vamos começando aqui. A primeira coisa que eu quero fazer é mandar um beijo para os profissionais de saúde. O pessoal está trabalhando muito. Hoje eu consegui vacinar a minha mãe e a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, eu sou um cara muito rico, né? A minha segunda mãe é a mãe dos meus melhores amigos. E aí, como ela sempre cuidou muito de mim, eu passei a tê-la como mãe também. Então hoje eu levei as duas para serem vacinadas. Foi excelente, deu tudo certo. Quero mandar um beijo para a turma do posto de saúde. Beijo para vocês são maravilhosos. E aí, começando, gente, o que a gente tem visto, o que tem se desenhado, o que tem sido construído nos últimos dias em termos de discurso? Primeiro, a gente já entendeu uma questão muito clara, né? De forma muito clara, o presidente Bolsonaro vai partir para o confronto mesmo. Ele quer ir para dentro dos governadores, de qualquer um que tenha um posicionamento diferente do dele. E aí vem um ponto fundamental, né? Qual é o impacto disso em termos de interpretação da realidade? O primeiro impacto isso cria uma determinada confusão em termos de interpretação do que a gente está passando, que significa dizer o quê?
as mensagens começam a sair trocadas. Isso quer dizer, o presidente Bolsonaro está falando para um lado, os governadores estão falando para o outro, e entes dentro do governo vão ter que se ajustar à fala do presidente Bolsonaro. E aí, nesse aspecto, a gente pode dizer que um elemento marcante é que nas falas ontem do presidente Bolsonaro, o Alexandre já colocou aí, inclusive, uma questão do valor econômico também, que é bem importante, tá? Bem interessante. Obrigado, Alexandre. Uma coisa bem importante nas falas de ontem do presidente Bolsonaro e do ministro, do presidente Bolsonaro não, o presidente Bolsonaro não falou, né, depois da repercussão daquele bate-boca com o governador Dória. Uma questão bem importante da fala do ministro Mandetta é que é perceptível que o ministro está em uma encruzilhada. Significa dizer o quê? Se você for fazer, e eu fiz esse exercício ontem, né? Se você for comparar as falas do ministro do início do processo até ontem, a gente tem que o ministro tem tentado manter a convicção de que medidas de isolamento e distanciamento social são necessárias. Isso ele está mantendo. Mas à medida que a crise foi se agravando, os governadores foram assumindo uma prevalência no processo e, em determinado sentido, foram se tornando peças fundamentais do entendimento de toda essa crise, sobretudo pelo fato de que o presidente da República teve dificuldade de construir uma narrativa positiva sobre o processo. O que a gente passou a encarar? A gente passou a ver de maneira concreta que o discurso do ministro da Saúde começou a fazer concessões à fala do presidente, e esse é um padrão normal que aflige ministros técnicos dentro do governo Bolsonaro. Só para responder, Alexandre, eu não li o artigo ainda, eu estava no posto de saúde, levei minha mãe para vacinar, então eu li menos do que eu desejava para essa live de hoje, né? Mas li bastante, mas esse do valor passou, tá? Mas agradeço mandar, eu vou ler assim que a gente terminar. Então, o que acontece? É preciso entender que o governo Bolsonaro é um governo com vários governos. Isso quer dizer, você tem aquele núcleo ideológico, que é o presidente Bolsonaro, os seus filhos, o Felipe Martins, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Educação, a ministra Damares. Esse é um núcleo ideológico do governo, né? Você tem uma parte do governo que é cada vez menor, que a gente poderia chamar que é um núcleo técnico, onde está a ministra Tereza Cristina, está o Paulo Guedes, está o Mandetta na saúde e está o Sérgio Moro na justiça, né? Mas o Moro oscila. E você tem um terceiro grupo dentro desse ministério do Bolsonaro, eu esqueci de colocar o Tarcísio nesse grupo técnico, né? E você tem um terceiro grupo nesse ministério Bolsonaro, que são os egressos das Forças Armadas, né? Onde está o Braga Neto, o general Heleno, né? De onde estava o Santos Cruz no início do governo. Qual é o padrão de comportamento desse núcleo ideológico que é o mais próximo do presidente Bolsonaro com os outros núcleos do poder? Sempre que algum ministro que não é desse núcleo ideológico se destaca por alguma característica, tem um processo de comunicação predatória sobre ele. Significa dizer o quê? Há a construção de uma série de processos e narrativas para fazer com que esse ministro seja desgastado perante os apoiadores mais fiéis do presidente Bolsonaro, perante alguns outros tipos de grupo, e isso resulta normalmente em uma fritura nas redes sociais e em alguma demissão, né? Isso aconteceu com o Bebiano, falecido, né? Que Deus o receba em seu consolo. Isso aconteceu com o general Santos Cruz. Isso ia acontecer com o Mandetta em algum sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque as falas e as interpretações desse núcleo mais próximo do presidente acerca do ministro da Saúde era que o ministro da Saúde era muito técnico e muito pouco engajado no que seria a pauta política e ideológica do governo. E aí vem um ponto interessante, vamos lembrar o seguinte: um dos grandes pontos e das grandes narrativas que marcaram esse governo em termos de eleição era a ideia de dizer que esse governo seria não ideológico e que o PT foi um governo ideológico. E aí vamos lembrar o seguinte: todo grupamento político é ideológico, gente. Isso é bobagem, tá? Dizer que, eu sou liberal e eu não sou ideológico. Sim, você é ideológico, você tem uma ideologia liberal. Eu sou socialista e não sou ideológico. Sim, você é ideológico. O socialismo é uma ideologia. Todos os grupamentos políticos
possuem ideologias. Se eles não possuem ideologias, eles não são grupamentos políticos, tá? E o governo construiu essa narrativa de que ele não seria ideológico, de que ele queria combater a ideologia, tarará, né? Muito amparado também e apoiado pela narrativa do olavismo como uma estrutura ideológica, dizendo que não era ideológica, como pano de fundo, né? E se construiu essa sistemática, onde quando um ministro não se encaixa, exato, semelhante ao antipolítico, Josué, é isso mesmo. Quando o político não se encaixa em uma determinada posição que esse núcleo ideológico considera aceitável, esse núcleo ideológico vai lá e frita o cara, né? E alguns diziam que o Mandetta seria um alvo de uma eventual reforma administrativa. Só que aí vem um outro padrão interessante sobre o governo Bolsonaro. Sempre que a imprensa noticia que um ministro vai cair, o presidente não derruba esse ministro porque ele acha, ele não quer ter, ele quer sempre desqualificar a imprensa como um instrumento de narrativa. Por quê? Porque o que dá força ao Bolsonaro, o que deu força ao Bolsonaro e dá força ao governo é a ideia de comunicação direta, né, do presidente com seus apoiadores. Por isso que o presidente vai ao YouTube todos os dias, usa a ferramenta virtual para forçar e construir essa ponte de diálogo com seu apoiador, né? De fato, então, o que é que nós temos? E aí surge a crise. Vem a crise do Covid-19, o ministro da Saúde se destaca muito, o presidente acompanha aquela narrativa de outros líderes conservadores ao redor do mundo, como o Boris Johnson, o Donald Trump, o Orbán na Hungria, o Salvini na Itália, que tem como ponto fundamental de saída dizer que a crise não é grave, né? E nisso é bastante interessante, se vocês olharem, por exemplo, no Twitter, vocês vão encontrar que ontem o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, fez uma postagem de um artigo do dia 28 de fevereiro falando que os italianos estavam reabrindo o comércio. No dia de 28 de fevereiro, gente, a Itália tinha apenas 17 mortes. E, em termos de políticas públicas, quando o governo afrouxou as medidas iniciais de isolamento, permitiu, por exemplo, que as pessoas fossem aos estádios de futebol, que os comércios fossem abertos, você aumentou o nível de contágio porque você aumentou o contato social. E aí vem um outro elemento que eu falei aqui nas nossas primeiras lives. Um dos componentes fundamentais do combate ao Covid nesse exato momento é o isolamento e o distanciamento. E um dos componentes fundamentais do agravamento da crise do Covid-19 na Itália e na Espanha é o fato de que existe um número enorme de lares que são intergeracionais. O que é um lar intergeracional, gente? É uma casa onde vive o avô, o pai e o filho. E por que tem muito lar intergeracional na Itália e na Espanha? Porque os países sofreram demais com a crise econômica de 2008, 2009. Então, os filhos voltaram para a casa dos pais e os netos foram morar com os avós. Isso aumentou enormemente o contágio intergeracional dentro dos grupamentos familiares. E aí vem um ponto importante. À medida que você aumenta o contágio intergeracional, aumentou-se o contágio intergeracional, por quê? Porque se trabalhou com a ideia de que era possível fazer um tipo de isolamento vertical, quer dizer o quê? O idoso fica em casa, né? O idoso não sai, o resto da família tem uma vida normal e quando eles chegarem em casa eles vão fazer os procedimentos e isso não vai contaminar o idoso. O problema fundamental é que um número considerável de pessoas abaixo dos 60 anos são assintomáticas. E à medida que elas são assintomáticas, elas acham que não estão doentes e isso é um comportamento humano normal, gente. Você vai relaxando nos procedimentos. E olha, eu não sou epidemiologista, estou falando aquilo que aprendi vendo o Átila, lendo outras coisas, lendo material da USP, não é esse o meu foco aqui, tá? O que eu estou querendo dizer? Que em termos de políticas públicas, a ideia de um isolamento, um afrouxamento no isolamento ou no distanciamento social não foi bem sucedida em 3 casos, né? No Reino Unido, na Holanda e na Itália, onde eles afrouxaram as medidas. E aí o que a gente está vendo hoje? O Reino Unido partiu para a quarentena mais rígida, né? A Holanda partiu para uma quarentena mais rígida e excelente, Josué, fiquei sabendo disso também, que o Átila vai estar no Roda Viva, vai ser fantástico.
a Itália entrou num processo de colapso. E para vocês terem a ideia, e aí eu vou pegar aqui um ponto que foi falado na nossa live de ontem, para vocês terem uma ideia de quão grave se tornou a situação do ponto de políticas públicas na Itália e na Espanha, duas medidas estão sendo feitas. A primeira é a reativação de pistas de gelo, né? Aquelas pistas que as pessoas patinam no inverno, sabe? Se você nunca foi à Europa, é só ver um desenho do Charlie Brown, do Snoopy, que aí o pessoal fica patinando, tal. O pessoal liga aquela pista no inverno para fazer um rink de patinação. E na Itália e na Espanha eles estão ligando aquilo para colocar corpos enfileirados porque os necrotérios não dão mais conta. Isso quer dizer, a política pública errou, o sistema colapsou, colapsaram os hospitais e os necrotérios. Essa é a gravidade do que a gente está falando em termos de ambiente de políticas públicas quando o governo demora a reagir ao problema, né? De outro lado, começou ontem uma ação de cooperação internacional entre Espanha e Alemanha. A Alemanha, apesar do número de casos estar aumentando muito, e eles vão ter que provavelmente partir para algum tipo de medida mais rígida, a Alemanha tem um número de mortes muito baixo e um número de ocupação de leitos ainda baixo. Então, algumas regiões alemãs estão recebendo pacientes italianos para tratamento de Covid-19. Os primeiros pacientes foram enviados ontem de avião, né? Na Europa é tudo perto, então o cara pegou 1 hora de voo com todos os processos e procedimentos de cuidado, e ele tá parando, tá indo para a Alemanha e vai ser tratado na Alemanha. Por que os alemães estão fazendo isso? Primeiro, por solidariedade intereuropeia. Catiúcia, muito obrigado por estar aqui, viu? Uma honra. Primeiro, por solidariedade intereuropeia. Segundo, para entender o que está acontecendo, melhor a doença e criar mecanismos de tratamentos. Quer dizer, eles querem ganhar, as equipes médicas ganharem rodagem e expertise para tratarem vítimas de Covid-19. Esse é o panorama global que a gente tem. E aí, do outro lado do Atlântico, a gente tem uma questão. Por exemplo, o Canadá tem um número de casos baixo, mas um número de mortes alto, né? E o Canadá tem um problema, a fronteira com os Estados Unidos não vai ser fechada, provavelmente, né? E no caso dos Estados Unidos, a situação mais drástica. Nova York está à beira de um colapso. O governador de Nova York tem feito apelos massivos na TV, dizendo para as pessoas não saírem de casa, dizendo que ele não tem como comprar respiradores. Olha só, a gente está falando de Nova York, uma cidade muito rica, um estado muito rico, na economia mais poderosa do planeta, e o governo não está conseguindo comprar equipamento. O governo não consegue comprar equipamento por quê? Porque não tem equipamento para ser comprado, né? Porque os estados americanos estão, a partir de uma dificuldade inicial de criação de consenso e de uma estratégia unificada de combate ao Covid, os estados estão disputando os recursos escassos, né? O que significa disputar recursos escassos? Gente, imagina o seguinte: eu só tenho esse copo aqui com água e eu tenho 5 pessoas que querem beber essa água. Falando nisso, se hidratem bastante, tá? O que acontece? Se 5 pessoas querem beber água e você só tem um copo, você pode ter 2 tipos de processo. O primeiro de fato, as pessoas conseguirem construir algum tipo de consenso para cada um beber um pouquinho de água, molhar a boca, melhor dizendo, e ninguém vai resolver a sua sede, mas todos vão de fato sofrer com a escassez de água. O segundo cenário os mais fortes vão beber água e os mais fracos vão morrer de sede. E o terceiro cenário as pessoas vão brigar, o copo vai cair no chão e ninguém vai beber água. Esses são os 3 cenários que a gente tem quando a gente faz análise. A Dharma faz análise assim: cenário otimista, cenário cético, cenário pessimista, né? E o que se coloca hoje, né? De fato, nós temos que os recursos tendem a ser escassos, né? Tendem a ser escassos os recursos para exame, tendem a ser escassos os equipamentos médicos, tendem a ser escassos as equipes médicas, porque vamos lembrar o seguinte: eu tenho muito respeito a todas as correntes de internet que têm chamado os profissionais de saúde de super-heróis, tá? Mas em termos de evidência prática, profissionais de saúde são seres humanos com famílias. E profissionais de saúde se cansam, tá? Eles ficam cansados, eles ficam doentes, eles se estressam. Então, assim, não dá para tratar a ideia como sendo algo que, de fato, eles vão pegar e vão resolver, vão colocar uma capinha, voar pela janela e tudo está resolvido. Não é assim, precisa de métrica e planejamento. E por que eu estou fazendo essa introdução? Para chegar num ponto importante. Quais são os exemplos que a gente tem de reação ao Covid? Os mais interessantes hoje são
Coreia do Sul e Alemanha, e eu tenho falado isso todas as lives, né? E de uma reação que ainda padece de articulação, mas que é a reação dos Estados Unidos, né? O que os americanos têm feito? Primeiro, o Trump, assim como o Bolsonaro, oscila em termos de discurso, né? Um dia ele fala que vai terminar a quarentena no dia 12 de abril, no outro dia ele viu alguém vir com um dado novo para ele, e ele diz, olha, não dá, né? Não vai ser 12 de abril e tal. Mas uma coisa interessantíssima do modelo americano de enfrentamento do Covid é que o governo entendeu que não existe uma dicotomia entre cuidar das pessoas e cuidar da economia. O que eu estou querendo dizer? O governo americano tem muito claro para si, e o Senado americano está discutindo esse pacote de 2 trilhões de dólares para jogar na economia, que é o quê? Olha, as pessoas vão realmente ter que ficar em casa por um tempo, a gente não sabe quanto tempo é. Essas pessoas, ao ficarem em casa, vão provavelmente passar por algum tipo de dificuldade, e a gente vai ter que mandar dinheiro para essas pessoas. O que eu estou querendo dizer? O governo entendeu que ele vai ter que socorrer os empresários, ele vai ter que socorrer o sistema econômico e ele vai ter que socorrer as famílias. Então, são 2 trilhões de dólares na economia. Usando uma frase do Friedman, o governo decidiu jogar dinheiro de helicóptero, né? Entrou no helicóptero e vai jogar dinheiro no sistema para que as pessoas não entrem em falência. Aí quando você fraciona isso para cada família, você vai dizer, mas vão ser $1.000, $1.000 e poucos dólares para cada família, para cada indivíduo. Isso não é nada. Pode não ser nada se você pensa com o seu padrão econômico de pré-crise. Mas quando você coloca o elemento crise na lógica, é uma ajuda importante, porque pode ser a diferença entre vida e morte. E por que eu estou entrando nisso? Né? Estou entrando nisso porque, em termos de Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem consenso. Né? Não há um consenso. Você tem um presidente remando para um lado com uma narrativa que ele tem um interesse futuro, óbvio, né? Para mim, se coloca muito claro, na minha opinião, o fato de que o presidente está dizendo hoje que é contra o isolamento em uma lógica mais radical, porque ele não quer pagar o pato da recessão posterior. E é tranquilo isso, tá? O problema fundamental é que a partir do momento que essa narrativa está sendo construída, você não tem de fato uma lógica de construção de alternativas, né? O que eu estou dizendo? Falta consenso. À medida que não há consenso, a gente bate cabeça. Por exemplo, você tem vários prefeitos em várias cidades pequenas ao redor do país fechando os acessos. Municípios que são cortados por BRs, os prefeitos estão fechando os acessos. Por quê? Porque eles têm uma decisão do STF que dá a eles a possibilidade de fechar os acessos. É hora de fazer isso? Não. E por que os prefeitos estão fazendo isso? Porque está faltando uma diretriz que vem de cima dizendo, olha, não fecha os acessos não, porque as mercadorias têm que passar, a logística tem que estar ativa, a gente precisa tratar outras doenças que não são Covid-19. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Pessoas que fazem processos de diálise precisam fazer diálise com uma certa frequência, um determinado número de dias. Né? E os insumos de diálise não são, por exemplo, produzidos no Distrito Federal ou no Rio de Janeiro, eles são produzidos em algum lugar e eles têm que viajar ao país. E isso vai ter que ser feito, isso continua sendo rodado. Né? O problema fundamental é que à medida que a gente tem nesse exato momento muito mais esforço e gasto, né, para construir consenso do que consenso de fato gerando soluções, as pessoas parecem um tanto quanto assustadas e perdidas. E à medida que as pessoas estão assustadas e perdidas, elas fazem o quê? Elas se desesperam. E à medida que elas se desesperam, a gente cria um processo que é de exasperação. Né? E aí a gente tem o quê? Né? O Brasil não vai lidar apenas com o Covid-19. E eu não estou dizendo que o Covid não é perigoso. O Covid é perigoso. Mas o Brasil vai lidar com Covid-19, com dengue, com zika, com tuberculose, com uma série de outros elementos. E aí o que acontece? A gente precisa criar uma estratégia, em termos de políticas públicas, que seja possível lidar com todos esses dilemas em paralelo. E aí vem um probleminha que a gente já falou aqui várias vezes. Qual é a questão fundamental quando a gente está falando de políticas públicas, né? É que os problemas surgem todos de uma vez, mas a capacidade do governo, qualquer governo, em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Não é o governo Bolsonaro, apaga isso da tua mente, né? Qualquer governo, em qualquer lugar do mundo, só consegue lidar com um problema por vez.
E aí quando a gente pega aquele cálculo, por exemplo, que é o cálculo da Organização Mundial de Saúde, que diz, olha, o ideal é que você tenha um X número de leitos para cada 10 mil habitantes. Vamos lembrar que esse X número de leitos vai estar ocupado por gente com outros tipos de enfermidade, tá? Então você precisa agora mapear e construir leitos extras para lidar com o Covid-19. Porque aí eu vou voltar aqui num comentário feito pela Luísa há uns minutos atrás, tá? Na nossa live. Que é o fato de que sistemas de saúde muito melhor estruturados que o sistema de saúde do Brasil estão colapsando nesse exato momento. O sistema de saúde britânico colapsou a ponto do primeiro-ministro britânico ir à TV dizer que mudou a sua opinião acerca da ideia de isolamento, né? Ele saiu do isolamento vertical e partiu para o isolamento total e distanciamento social e anunciou que o NHS, que é o sistema de saúde do Reino Unido, que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, não está dando conta do número de casos porque os casos explodiram. Então, assim, não trabalhem com a ilusão de que Covid-19 não é um problema. Covid-19 é um problema grave. Talvez Covid-19, a pandemia de Covid-19, seja o maior desafio que uma sociedade como a sociedade brasileira, que não foi afetada por guerras, grandes fomes coletivas ou uma guerra civil, tenha que enfrentar no seu horizonte. Tá? E isso exige o quê? Isso exige consenso, isso exige trabalho duro e isso exige uma decisão clara do caminho a ser seguido. E aí a gente vai para o segundo ponto aqui da nossa reflexão, que é: diante de todos esses elementos e da necessidade de consenso, por que o presidente da República insiste no confronto político? Bom, a minha hipótese, e aí lembra, é uma hipótese, hipóteses são testadas, tá bom? A minha hipótese é que o presidente quer evitar dois tipos de problema. Um primeiro problema é de derretimento da sua popularidade. Por quê? Porque o presidente sabe que após o Covid vem uma recessão econômica, e aí ele quer dizer que a culpa da recessão não é dele. Tá? Então ele vai pegar e dizer o seguinte: olha, quando vier a recessão, viu, gente? Eu falei que não era para fazer isolamento total porque o Covid não matou tanta gente. E aí vem um ponto. Provavelmente, aí está o nó da questão, né? Provavelmente, o fato do Covid matar menos gente, e a gente espera que mate muito pouca gente. Eu quero até aqui manifestar meus pêsames, porque ontem morreu a primeira vítima de Covid no estado de Goiás, então quero deixar aqui meus pêsames a essa família, acho que isso é importante, e a todas as famílias que perderam entes amados, né, nesse processo, né? Se o isolamento funciona e morre menos gente, você vai ter uma recessão. Os Estados Unidos sabem disso. O governo Trump entendeu que para morrer menos gente, você vai ter que distanciar e criar isolamento social. E essas duas ferramentas, esses dois instrumentos, são fundamentais para você poder passar por esse período e depois você ver o que faz com a economia. O que eles decidiram é que eles vão começar a fazer com a economia agora, dando dinheiro para as pessoas e metendo 2 tri no mercado. O que o Brasil pode fazer? Algo semelhante? Algo semelhante. Algo na mesma escala? Não, porque ninguém tem tanto dinheiro quanto os Estados Unidos, né? E essa é uma faceta muito complicada e muito complexa, muito complicada e muito dura do que envolve a crise do Covid. Que é, países mais pobres vão sofrer muito, sociedades mais pobres vão sofrer muito, assim como indivíduos mais pobres vão sofrer muito. O que eu estou querendo dizer? Muitos de nós que estamos nesse momento, nesse debate aqui, nessa live, temos o privilégio de poder ficar em casa, porque nós temos reservas, nós temos caixa, e aí a gente pode ficar para reduzir o impacto disso sobre nós e as nossas famílias, mas muita gente não. E estes mais vulneráveis estão em situação de risco e esses deveriam ser os primeiros a serem socorridos, tá? E isso não tem a ver, de nenhuma forma, com algum tipo de embate ou polarização ideológica tola ou ingênua, tá? Não tem a ver com ser liberal, socialista, social-democrata, tem a ver com o fato de que é uma situação de emergência, é economia de guerra. Você vai ter que fazer reconversão da indústria. O que é reconversão da indústria, gente? É pegar a indústria de carro e fazer a indústria de carro produzir respirador, né? Você vai ter que construir mecanismos de distribuição de renda. Isso quer dizer, ontem o governador de Goiás
anunciou que ele está dando um acréscimo de mais R$ 75 nas Bolsas Famílias. Então, assim, você tem lá, o cara recebe R$ 200 do governo federal, mais 100 do governo estadual, mais 75, e aí 75 por criança, você vai conseguir que essas crianças não passem fome. O Distrito Federal fez a mesma coisa, tá? O Distrito Federal criou um cartão para que as crianças das escolas de regiões carentes tenham acesso à alimentação durante o fechamento das escolas. Não há outra alternativa do ponto de vista de políticas públicas, né? E aí vem aqui um comentário da Luísa: Bolsonaro quer jogar a culpa para os governadores e prefeitos. Luísa, eu não sei se ele quer jogar toda a culpa, mas que ele quer dividir o ônus do problema, isso está nítido. Quando você parte para a confrontação, você diz que o problema são os outros e não você. E esse é um componente importante disso que a gente está passando hoje. Os outros são o problema, não você. Só quero fazer uma menção aqui, um dos nossos indivíduos em audiência colocou aqui um dado muito importante, né? O número de mortes causado pela dengue no ano passado, que foi a dengue e o Zika mata muita gente também. Não significa dizer que uma coisa é mais importante do que a outra, gente. Todas são problemáticas, tá bom? Então, a partir dessa lógica de que você tem uma situação em que os problemas de saúde pública vão se avolumar e provavelmente a gente vai ter uma recessão, qual é o ponto aí? O ponto é que o país não pode parar. A questão fundamental é: o país não vai parar a custo de quem, né? Esse é o desafio. Quem serão as pessoas que de fato estarão colocadas em risco diante dessa situação, tá? E esse é um desafio muito difícil. Como alguns outros países, como países que têm até aqui se dado bem, e eu vou pegar países que têm um número de habitantes consideravelmente alto, né? A Coreia do Sul tem mais de 50 milhões de habitantes, a Alemanha tem mais de 30 milhões de habitantes, se eu não me engano. O que eles fizeram? Gente, teste em massa, drive-thru, cuidado, assumiram um posicionamento de tentar manter o máximo de normalidade possível sem ignorar o fato de que você precisa de políticas públicas que restringam o contato social, porque isso vira uma bola de neve que é muito perigosa, né? E aí a gente tem a nossa primeira pergunta, 31 minutos de live, e aí vamos lá. Professor, países pequenos e desenvolvidos estão sujeitos a menos efeitos negativos devido a populações menores? André, eu não sei dizer, eu não consigo afirmar em termos de métrica que eles estão sujeitos a menos efeitos negativos. O que eu tenho pontuado e tenho colocado, inclusive, em textos que eu escrevi, é que, efetivamente, o marcador de sucesso no âmbito de políticas públicas e de decisão governamental está muito vinculado a consenso, né? E aí eu vou te dar exemplos de regiões pequenas que sofreram pouco com o Covid-19, que é, por exemplo, Macau, que é uma região autônoma na China, sofreu pouco com o Covid-19. Eu sei também que Singapura sofreu pouco. O que ambos os casos têm em comum, tá? São regimes bem fechados e que em algum sentido conseguem tomar decisões de maneira muito rápida, né? Não só pela questão de manobra dos recursos, como colocação das equipes e criação de decisões para resolver o problema. Mas, de outro lado, por exemplo, com um país pequeno, a Holanda é um país pequeno e o sistema de saúde implodiu, tá? Assim, implodiu. O sistema de saúde holandês implodiu, os caras não sabem o que fazer. Na Bélgica também, o sistema de saúde implodiu. Tem um grande amigo que mora na Bélgica há muitos anos e ele disse, olha, aqui a gente entrou em fase 4, a regra é não sair de casa, a não ser que seja extremamente necessário, não tem respirador para todo mundo, não tem leito para todo mundo, a situação é bastante grave. Então, eu não acho que é uma questão do ponto de vista de tamanho geográfico. Eu acho que é uma questão do ponto de vista de articulação de processo decisório, sendo que, obviamente, para países grandes é um desafio que se torna maior porque você tem a questão da logística e do deslocamento dos recursos, né? Pensa o seguinte, dependendo de onde aparecer um surto de Covid-19 no Brasil, você vai ter que construir um hospital de campanha de maneira muito rápida. E aí tem um deslocamento de horas ou dias para chegar naquela região e fazer a situação, né? Ou atendimento de comunidades ribeirinhas na Amazônia, em que a Marinha já faz isso via navio hospital, mas que provavelmente vai ter que sofrer um reforço, não só por isso, como outras questões cruzadas. E a gente tem um segundo comentário aqui
da Flávia. Ontem o governador de Goiás afirmou que o presidente não terá apoio dele. Sim, o Caiado fez uma fala pública, né, de ruptura com o presidente Jair Bolsonaro, muito preocupado com os efeitos disso. E aí tem um elemento importante, tá? Essa ruptura já se avizinhava, Flávia, porque no dia 15 de março o Ronaldo Caiado enfrentou uma manifestação em Goiânia, dizendo para as pessoas irem para casa. Né? Vão para casa que isso é perigoso. Tem um vídeo, o vídeo viralizou na internet. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Então, Andrei, eu não acho que dá para resolver a questão do Covid-19 sem o presidente, não, tá? O presidente é parte fundamental do processo. Ele é parte da solução do problema. O que talvez gere uma dificuldade, e esse é o esforço que a gente está fazendo aqui para analisar a situação, é tentar entender por que a estratégia narrativa do presidente vai para um lado, mas de outro lado o Ministério da Saúde reforça a ação dos governos. E aí vem um outro ponto também, que o governo não revogou o seu decreto de quarentena. Então, apesar do confronto entre o presidente e os governadores ainda podem seguir fazendo o que estão fazendo em termos de políticas públicas, né? E isso mostra que tem uma dubiedade na ação governamental. E essa dubiedade, em algum sentido, para mim, em termos de hipótese, né? Eu não tenho uma bola de cristal, mas em termos de hipótese, para mim reforça muito o fato de que o presidente tem uma preocupação que é de sobrevivência política no Brasil pós-Covid-19. E aí ele vai alimentando uma narrativa de que o problema não é tão sério assim, né? Sendo que o problema é sério, né? E aí a gente tem uma outra pergunta do Pedro aqui. Dentro desse diálogo de confronto, a quem os prefeitos e governadores devem procurar no executivo? Então, Pedro, essa é uma pergunta excelente, né? Os governadores ontem, na sua reunião, tirando o Ibanez do Distrito Federal, que eu acho que por razões óbvias, o Distrito Federal é muito, muito dependente do governo federal, então ele decidiu não fazer parte da iniciativa de confronto ao presidente, os governadores ontem deixaram muito claro que confiam no ministro da Saúde. E eu creio que o canal de interlocução continuará sendo esse, dos governadores com o ministro da Saúde. E aí o que me parece que deve acontecer e esse é um comportamento normal do presidente Bolsonaro como ente político, né? O presidente Bolsonaro em algum momento vai dar uma oscilada também, né? Vai fazer algum tipo de gesto ou sinal de aproximação. E aí a gente tem que lembrar um outro elemento. Um componente comum, se tem algo em que Bolsonaro e Dilma se parecem bastante, é o fato de que ambos são bastante inabilidosos no trato com a mídia, né? Eles têm uma dificuldade de verbalização, de exposição das ideias, de colocação daquilo que eles querem dizer, né? E aí, em termos do presidente da República, o que nós vimos no dia de ontem foram duas ações de defesa ao presidente, né? Uma orquestrada pelo ministro da Saúde, que disse, olha, o país não pode parar porque a cadeia de saúde precisa de insumos, e a outra veio do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é mais articulado que o presidente Bolsonaro, e pegou e disse, olha, a posição do governo é uma só, isolamento e distanciamento social, e depois disse, olha, o presidente tem teve uma dificuldade de expor o que ele queria dizer, né? O que ele queria dizer é isso. Esses intérpretes vão tentar colocar em algum sentido água na fervura que já está alta, né? Uma questão importante aí é que a fala do presidente de quarta-feira chocou inclusive gente de dentro do governo, né? Assim, alguns dos assessores próximos do presidente que estão naquela ala de egressos das Forças Armadas e que não são membros daquele grupamento mais ideológico também se assustaram com a fala, sobretudo pelo fato de que ela foi feita para criar dissensão. E aí vem, e por que essa dissensão é importante em termos da lógica do presidente da República? Porque ele acredita que criando dissensão, tendo um clima de campanha, uma polarização, ele mantém em algum sentido uma prevalência política para aquele 1/3 do eleitorado que ele acha que está com ele e que esse 1/3 do eleitorado, quando vier a recessão, não vai culpá-lo, vai culpar os governadores. Porque aí entenda o seguinte, gente. O SUS é um sistema unificado de saúde e tem médico aí, se eu falar alguma besteira ele me corrige, né? Tem médico aí assistindo a live. Então assim, o SUS é um sistema unificado de saúde, ele recebe dinheiro do governo federal, mas o atendimento é feito em unidades municipais, em unidades estaduais, né?
a bomba vai explodir no colo dos prefeitos e governadores, porque o governo federal, tirando o Rio de Janeiro, que eu me lembro, o governo federal não tem uma grande rede de hospitais, né? A bomba vai explodir na mão de governadores e prefeitos. Na hora que a bomba explodir, aí lembra, essa não é uma live sobre epidemiologia, essa é uma live sobre análise política, né, e conjuntura. Na hora que a bomba explodir no colo de prefeitos e governadores, caberá a cada um deles ter que prestar contas e dizer, olha, eu não estou dando conta. E vai ter que pedir ajuda a alguém, né? O ponto fundamental é que a estratégia narrativa do presidente até aqui, para mim, é o fato de que a estratégia narrativa está sendo posta pensando no calendário eleitoral e não na crise iminente. E esse é um problema. A hipótese é essa. Se a estratégia estiver sendo pensada no calendário eleitoral e não na resolução do problema, a sociedade vai pagar um preço muito alto. Porque o momento de reversão, quando se tentar uma reversão, talvez seja tarde demais. E por que eu estou dizendo isso? Porque na Itália e na Espanha aconteceu a mesma coisa. A ideia de que você podia postergar o início do combate ao Covid fez com que, na hora que a política pública entrou em curso, a curva já tinha ascendido demais e você não estava conseguindo reverter a curva, tá? E ao não conseguir reverter a curva, o efeito concreto disso é que você vai ter um número muito alto de mortes, que é o que a gente não deseja que aconteça. Uma dúvida, não é o Ibanez que preside o Fórum de Governadores? Atanã, até onde eu sabia, eu creio que sim, o Ibanez era o presidente do Fórum de Governadores, mas o Ibanez tem um problema que o João Dória não tem, né? O dinheiro do Distrito Federal vem da União. E aí eu acredito que isso faz com que ele seja cauteloso em qualquer tipo de movimento que envolva bater de frente com o presidente. Porque a política de contenção do Distrito Federal tem sido muito bem sucedida até agora. O Distrito Federal não teve nenhum óbito de Covid-19, os hospitais não estão sobrecarregados, tem funcionado. Só que você precisa de dinheiro do governo federal para fazer. Então me parece que as pessoas com quem eu conversei ontem, me parece que o Ibanez não quis entrar nesse movimento de contestação clara do presidente, porque ele tem preocupação com o agora e com o dia seguinte do processo, tá bom? Vamos lá, uma pergunta do Guilherme aqui. A hashtag Bolsonaro tem razão atingiu um trending topics global ontem. Você enxerga que Bolsonaro foi bem sucedido na tentativa de criar uma cisão entre a sociedade? No que concerne as políticas adotadas? Sim, me parece que sim. A ideia do presidente de puxar um confronto, de polarizar o debate e as abordagens acerca do trato do Covid-19, ele foi bem sucedido. Ele conseguiu, em algum sentido, criar uma lógica em que as pessoas começaram a pensar, precisa disso mesmo? Né? E à medida que esse embate surge no seio da sociedade e você erode o consenso, as pessoas voltam a tratar de velhos termos. Quer ver as pessoas não querem saber se o político vai resolver ou não a questão do Covid. Eles vão começar a dizer, mas fulano é corrupto, ele está levando isso por fora, né? A ideia é essa, a ideia de criar uma cisão é essa. E nisso o presidente foi bem sucedido. Agora, quando a gente fala de trânsito de dados nas redes sociais, né, do tráfego de dados nas redes sociais, é importante lembrar que todo grande grupamento político no Brasil hoje, se você pegar Twitter, por exemplo, tem a sua fazendinha de robô subindo o hashtag, né? Então é importante pensar isso. Depois valeria a pena dar uma olhada no Trending Topics do Google, no Google Trends, melhor dizendo, para ver as buscas. As buscas dão um componente mais exato sobre essa abordagem, tá, Guilherme? Pergunta da Gabriele. E em relação às eleições municipais, você acha que serão adiadas? E se sim, quais as consequências disso? Gabriele, até o presente momento, o posicionamento e quem define o calendário eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, né? O posicionamento, quem se expressou sobre a questão de adiamento das eleições no TSE foi o ministro Barroso, que é o vice-presidente, e até o presente momento ele disse que qualquer diálogo sobre adiamento de eleições é precipitado. Quem jogou essa bola foi o Mandetta em uma reunião com os prefeitos, né? E depois ele recebeu críticas do Rodrigo Maia, da Câmara, dizendo que não era hora de discutir isso, e o ministro Barroso também se
posicionou dizendo que não era a hora. O que eu acredito, fazendo um exercício aqui de hipótese, né? Eu não vejo até o presente momento nenhum indicador de que haja necessidade de adiamento de eleições. A não ser que a crise dure 7, 8 meses, mas assim, e falando em termos de métrica de democracia e de história política de democracia, vamos lembrar o seguinte: países como o Reino Unido e os Estados Unidos votaram mesmo com 2 guerras mundiais acontecendo, né? Os ingleses votaram em plena Segunda Guerra Mundial. Eu creio que não seria uma justificativa. Vamos votar, vamos encontrar outro jeito, vamos votar remoto, né? Vários países do mundo as pessoas votam de casa. A tecnologia eleitoral brasileira avançou bastante para isso. Eu acho que a gente não devia parar de votar. Vamos votar, vota de casa, usa a internet, usa o celular, baixa um aplicativo com biometria, se vira, vamos votar. Votar é bom, votar é importante, né? Obrigado, amigo, por estar aqui com a gente também. E aí, vamos lá. Gente, 45 minutos de live, a gente está chegando no nosso finalzinho. E aí eu queria dizer 2 coisas para vocês. A primeira é a seguinte: eu estou baixando as lives e colocando no meu canal do YouTube. Então, se vocês puderem dar um clique lá no YouTube também, eu coloco na bio do Instagram aí, seria bastante interessante para mim. O segundo é para vocês sempre convidarem os amigos, mandarem mais perguntas. Esse é um fórum de responder perguntas, né? Eu quero que vocês participem, conversem comigo para a gente tentar entender o que está acontecendo. E aí, nesse aspecto, eu vou fazer aquela nossa velha regrinha dos 5 segundos. Se mais alguém tiver uma perguntinha pra gente poder encerrar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu dou uma distanciazinha porque o tempo da imagem e da fala é mais rápido do que o tempo da digitação, né? Se alguém tiver uma ou 2 perguntas, a gente responde aí também. Isso, legal. Nas 2 guerras mundiais e na Guerra Civil Americana também houveram eleições, isso mesmo, né? Legal, bem lembrado, Iago. Não? Bom, eu creio então que a gente vai se encaminhar para os finalmente aqui. Pessoal, olha só, 2 coisas importantes que eu vou dizer para vocês. A primeira é: lavem as mãos, cuidem dos idosos. A segunda é: se você tem um idoso que mora contigo, ou que você seja responsável por ele, a campanha de vacinação para H1N1, para gripe, né, tá aberta. Então, leva seus idosos para vacinar. Eu levei as minhas velhinhas hoje para vacinar. Queria agradecer o pessoal do posto de saúde. Aqui em Brasília tá rolando o lance do drive, né? Você vai de carro e pode se vacinar. Levem seu pessoal para vacinar, tá? É importante para evitar algum tipo de cruzamento de infecção. Isso quer dizer, gripe mais Covid fica mortal para o idoso, tá? Então leva o seu pessoal para vacinar. E a gente vai ter uma última pergunta aqui do Matheus. Me parece que as políticas públicas de controle de contágio serão bem-sucedidas. Caso a curva de contágio seja achatada, Bolsonaro no futuro poderá ser isentado dos resultados na economia. A estratégia dele é essa, né, Matheus? Assim, me parece que a estratégia do Bolsonaro é muito clara. Primeiro, ele parte para o confronto. Segundo, ele sabe que os governadores não vão ceder porque a bomba vai estourar nos governadores. É só ver, assista um vídeo do Ronaldo Caiado ontem. O Caiado deixa muito claro, ele disse: olha, se eu fizer o que o presidente está dizendo, o Estado acaba e eu não vou levar isso na conta porque eu sou médico. Então, em Goiás, o que vale é meu decreto e o OMS. Então, tem uma vantagem estratégica aí. Os governadores vão fazer o que o presidente não quer, em contrariedade ao presidente, só que no day after da crise, que é o fato de que você vai ter uma recessão econômica, a recessão é inevitável, porque o país já não ia crescer antes, gente. Vamos trabalhar com a verdade, né? O país já vinha mal economicamente antes do Covid-19, só que aquilo que era crescimento diminuto, que ia ficar na casa de 1,1%, vai agora cair, vai negativar, né? Então, o que acontece? À medida que os governadores não vão ceder ao ímpeto do Bolsonaro, o resultado final será que, quando chegar a recessão, o presidente vai dizer: viu, eu avisei que ia ter uma recessão. E aí ele tenta se eximir de culpa. O problema fundamental é que
essa narrativa agora cria alguns elementos que são de risco para a sociedade como um todo, que é tentar entender o problema como menor ou tentar comparar o problema com outros problemas. Gente, não caiam na armadilha narrativa de comparar Covid com Zika, dengue, pneumonia, tuberculose, ou seja lá o que for. Todos os problemas importam, todos são complexos e todos devem ser atacados. A questão é que, infelizmente, o incêndio da vez é o Covid-19. E nesse aspecto a gente precisa tomar alguns cuidados, tá bom? E aí eu queria lembrar aqui, pegar o lembrete do meu querido amigo Pedro Pitanga. Vacinação é muito importante e não demora nada. Vacinação é muito importante e não demora nada, tá bom? Vacinem os seus idosos. E se você tiver um dinheirinho em caixa, toma também uma vacininha de H1N1 aí, se protege, tá bom? Toma cuidado. Sarampo, se imuniza, gente. Esteja imunizado. Há outras vacinas na rede pública de saúde que você pode se imunizar sem correr riscos, né? Então, vamos evitar os riscos. No mais, gente, eu vou terminando por aqui. Amanhã é sexta-feira, a gente volta com a nossa live. Um beijo no coração de todos vocês. Lavem as mãos, cuidem dos idosos, cuidem de si mesmos, tá bom? E a gente está à disposição sempre. Eu peço que vocês, por favor, curtam a minha página no Instagram, curtam minha página no Twitter, curtam a página da Dharma no Instagram, curtam a página da Dharma no Twitter. Para quem não sabe, a Dharma é a minha consultoria de análise de risco político. Então, todos vocês são muito bem-vindos, tá? Léo, você vai poder rever no Stories daqui a pouquinho e no YouTube também vai estar disponível. Para quem chegou ao final, vai estar disponível no YouTube daqui a pouco, ainda no dia de hoje. E estará disponível também no Stories, tá? Gente, obrigado. Beijo, Catiúcia. Bom saber de vocês. Espero que os meninos estejam todos bem, viu? Suas crianças todas, tá bom? Beijão, até amanhã ao meio-dia. Abraço, se cuidem.